Bom, na aula passada eu falei bastante, né, sobre uma função, né, especial, né, um sinal especial, né, também chamado de função degrau unitário. Qual é a característica desse sinal? Né? A característica desse sinal é que ele vale 0, quando t é menor do que 0, e vale 1 quando t é maior do que 0, tá? Em 0, por convenção, diz-se que ele vale 1, certo? Em 0 ele vale 1. É como se bolinha cheia em 1 e bolinha vazia em 0, certo? Mas isso não é importante muito para a gente não se preocupa com esses limites, quer dizer, a gente até se preocupa, a gente vai usá-los, mas não se preocupa muito com isso, tá? Bom, ele é uma função, inclusive, que é interessante. Se você multiplica qualquer sinal, esse aqui é o sinal U de t, né? Esse é o U de t. Se pegar um sinal qualquer, vou colocar aqui, junto com o U de t, um sinal qualquer aqui, chamar ele de x de t. Né? Se você multiplicar esses dois sinais, o que você tem? Você tem a parte positiva de x de t. Por quê? Eu vou até fazer um pouquinho diferente aqui, ó. Eu vou apagar novamente aqui. Deixa eu apagar o x de t. Mas é só para... Então, se eu pegar, por exemplo, e multiplicar o U de t, né, por qualquer sinal, ele vai lá e nesse sinal aqui, ele, ó, tum, né, ele zera, na verdade, né, a parte negativa do sinal, certo? Então, opa, ando. Então é como se fosse isso aqui, ó. O sinal fica assim, ó. Tem essa descontinuidade ali porque ele vai para 0 nesse lado aqui, esquerdo, certo? Você pode usar o sinal U de t. A gente não fez só isso na aula passada. A gente também falou sobre as operações com os sinais. Uma das operações que tem, depois vocês têm que olhar as aulas aí que não tiver, é a inversão. Então, por exemplo, se eu inverter o U de t, o que é a inversão do U de t? É você ter isso aqui, ó. É fazer a simetria dele em relação ao eixo vertical, certo? Então seria isso aqui, ó. Deixa eu apagar o sinal verde aqui rapidinho, só para não confundir. Deixa eu voltar com o azul aqui, tá? Então aqui seria o U de t é o azul e o vermelho é o U de menos t, certo? Só fazer um espelho. Então o que era 0 aqui e 1 aqui, inverte, fica 0 aqui e 1 aqui, certo? Ali como vocês estão vendo na figura, tá? E isso é interessante, porque se eu quiser, por exemplo, pegar a parte negativa de um sinal, é só multiplicar por U de menos t. Aí ele pega só a parte negativa, certo? Se eu pegar o U de t mais o U de menos t, se eu pegar os dois, eu pego um o tempo todo, então eu não mudo nada, vocês estão entendendo? Mas se eu pegar a parte negativa do sinal, ele pega, né, esse lado aqui ou esse lado, tá, ok? Vocês podem multiplicar por U de menos t, certo? O U de t também é importante, porque é o seguinte, ó, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar esse sinal que está aqui como exemplo, está aqui em cima, esse cara aqui, ó, peraí. Esse sinal que está aí, eu podia dizer o seguinte, esse sinal aqui ele vale 0 quando t menor do que 0. Ele vale t, isso aqui é uma reta que a reta é t, tá? Eu sei que é t por quê? Porque eu andei quanto para a direita? 2. E eu subi quanto? Eu subi 2. Se eu ando o mesmo que eu subo,
o coeficiente é 1, certo? Se eu andar 1 e subir 2, o coeficiente é 2. Se eu andar 1 e subir 3, o coeficiente é 3. Se eu andar 1 e subir meio, o coeficiente é meio, certo? Subindo, 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 tá? Aí é tudo positivo. Então é t, né? Eu sei que na verdade é t, é uma reta, né? T mais alguma coisa. Essa mais alguma coisa é onde você corta o eixo vertical, certo? É onde você corta o eixo vertical. Só que aqui está fácil ver, né? Que o eixo vertical eu corto onde? Eu corto em zero, certo? Cortei em zero, então é só t. T, mas é o tempo todo, vale t? Não, não continua valendo t aqui, ó. Nem vale t para t menor do que para nem vale t para t menor do que zero. Para t menor do que zero vale zero, certo? Então isso aqui é o que? Isso aqui seria t quando está entre 0 e 2. Aqui eu tenho uma outra reta. Que reta é essa? Ó, eu andei 1 e desci 2, certo? Eu andei 1 e desci 2. Se eu andei 1 e desci 2, eu tenho menos 2t. Mas é mais uma constante, mais um valor aqui c qualquer. Como é que eu vou saber, como é que eu vou descobrir essa constante? Fácil. Use um valor dessa reta que você conhece. Que valor você conhece? Quando t igual a 3, quanto é que essa reta tem que dar? Quando t igual a 3? Tem que dar quanto? Está aqui, ó, só olhar. Vale quanto aqui? Vale 0. Qual é a altura dessa reta? Não é 0? Então isso aqui vale 0, certo? Isso aqui tem que, quando t igual a 3, isso aqui é igual a 0, certo? Para isso acontecer, eu vou ter o quê? Menos 2 vezes 3, mais uma constante, tem que ser igual a 0. Menos 2 vezes 3 é menos 6, mais a constante. Quanto é que tem que ser constante? 6. Então essa reta aqui é menos 2t mais 6. Então posso dizer que esse gráfico aqui vale menos 2t mais 6, quando t está entre 2 e 3, e vale vale 0 para t maior do que 3, certo? Ok? Essa é uma forma da gente fazer. A gente já viu, né, na aula lá que a gente explicou operações com os sinais, etc. A gente viu que a gente pode fazer operações, a gente pode fazer dessa forma. Porém, a função u de t, ela é muito mais, ela é usada de outra forma. Só o u de t, eu vi que eu podia usar para pegar a parte positiva, né? Pegar a parte negativa, certo? Mas eu posso, na verdade, usar o u de t de uma maneira mais completa, digamos assim. Como assim? Olha só. Se eu pegar, né, e ter o seguinte sinal aqui. Eu vou chamar ele de P de t. E ele é assim, ó. Aqui vai ser A, aqui vai ser B, e aqui vai ser 1, tá? Notem, isso aí parece até um U de T, né? Mas não é. Se fosse assim, ó, vamos botar aqui um prolongamento. Se não tivesse essa descida aqui, eu tivesse uma coisa assim, né? Esse sinal aqui, azul, né? Esse sinal azul seria U de T menos A, porque eu desloco, quando é T menos alguma coisa, eu desloco para a direita, T mais alguma coisa, eu desloco para a esquerda, tá? Mas não é assim, tem esse cara aqui. Agora imagina que você teria um cara, imagina um cara diferente aqui, vamos supor que você tivesse um cara assim, ó. Esqueci de parar, tem que parar para ficar retinho. Esse cara, usando a mesma escala, digamos assim, né, continuando aqui, ele seria, vamos supor que aqui é 1 também, só para ficar mais ou menos igual, e aqui é B, esse cara aqui seria
U de T menos B. Concordam que ele seria U de T menos B? É o U de T deslocado na posição B, certo? Então, se a gente olhar esse cara aqui preto, né? Se você olhar, a gente pode ver que quem é o P de T? P de T, nesse caso, o sinal que eu coloquei aqui entre A e B, de A até B. Chama-se pulso retangular de altura 1, que vai de A até B, certo? Aí eu escrevi assim, P de T, A até B. Isso aqui vai ser U de T menos A, menos U de T menos B. Vamos ver se é isso mesmo? É, né? Olha só. U de T menos A, parte preta, estou subtraindo. E finge que é o azul que está aqui. Deixa eu botar o azul aqui só para ficar juntinho. Tá? Finge que é o azul. Esse é o U de T menos A, não é? É o azul, né? É o U de T menos A. Aí você chega, né? Vai diminuindo de baixo. Aqui você vai 0 menos 0, 0 menos 0, 0 menos 0. Aí aqui vai ser 1 menos 0. Então, essa parte preta aqui vai ser 1 menos 0, então vai ser 1. Quando chegar em B, o azul menos o verde vai dar 0 também. Vai ser 1 menos 1. Então, dá para mostrar que o pulso retangular, ele é um cara que vale 1 e vai de A até B, certo? Notem que pode ser que esse A, por exemplo, se A igual a menos 2 e B igual a 3, né, você vai ter um pulso que vai ser U de T menos 2 menos U de T menos 3. Por quê? Porque é de menos 2 até 3, certo? O A é sempre menor, tá? Só que menos 2 é o quê? É U de T mais 2, menos U de T menos 3, certo? Vai de menos 2 até 3. Legal? Para que serve isso? Por exemplo, eu posso usar para pegar esse sistema aqui, ó. Notem que esse sistema é 0 aqui e é 0 aqui. Então não tem que me preocupar eu poderia dividir, mas quantos são os intervalos dele? São 4, concordam comigo? São 4. É esse primeiro intervalo aqui, vou botar aqui, 1, esse segundo intervalo aqui, 2, esse terceiro intervalo aqui, 3, e esse quarto intervalo, 4, certo? Eu podia escrever assim, ó, quanto é que ele vale no intervalo 1? Ele vale 0, tá? Ele vale 0, certo? Ele vale 0, tá, e aí? Né? Eu poderia escrever 0, mas eu poderia também escrever assim, 0 vezes um pulso retangular que vem lá do infinito e vai até 0. Qual é o pulso retangular que vai lá do lado infinito? Não, vem lá do menos infinito, digamos assim. Ele seria U de T mais infinito. Por que mais infinito? Porque na verdade é assim, ó, é U de T menos infinito, que é onde ele começa, lá no menos infinito, certo? Menos o que? U de T menos 0, que é até o 0, certo? O A e o B. O que vai acontecer aqui? Isso aqui, é como se fosse um pulso assim, ó. Na verdade, é a mesma coisa que fosse o menos U de T, né? É como se fosse um valor, né, colocado ali. Só que é para T menor do que 0. Então, isso aqui vai multiplicar, inclusive, por 0 que está aqui. Então, esse pulso aqui, ele não interessa. Ele não é importante para mim. Da mesma forma que tem um pulso aqui também que começa em 3 e vai até lá no mais infinito, tem. Ele define o intervalo, digamos assim. O intervalo menos infinito 0 é definido pelo pulso U de T menos infinito menos U de T menos 0. O intervalo 3 até infinito é definido pelo pulso U de T menos 3 até U de T menos infinito, certo? Só que, quanto vale? Isso aqui é só por curiosidade. Quanto é que vale U de T mais infinito? E quanto é que vale U de T menos infinito? Isso aqui é interessante. Olha só, U de T mais infinito, qualquer que seja o valor de T, qual vai ser o menor valor possível que você vai poder ter? É um T igual a menos infinito, não é?
Se for positivo, nem tem problema. U de t mais infinito é uma coisa infinita. Quanto é que é U de infinito? É 1. U de infinito é 1. Quanto é U de menos infinito? U de menos infinito é 0. Concorda? Não é assim? Não é isso? Não é 1 para ter maior do que 0 e 0 para ter menor do que 0? Então, U de infinito é 0 e U de menos infinito U de infinito é 1 e U de menos infinito é 0. Legal? Notem, o menor valor possível que você pode ter aqui seria menos infinito. Mesmo assim, você vai tender a esse valor. Vocês estão entendendo? Então, nunca vai dar um U de 0. Você está entendendo? Então, isso aqui sempre vai ser uma coisa que vai tender até 1. Certo? Sempre vai ser uma coisa positiva. Isso aqui vai ser sempre uma coisa negativa. Isso aqui vai ser sempre 0. Isso é só uma curiosidade. Por que você está falando isso aí, Abel? Eu estou falando o seguinte, galera. Qual é o pulso, né, que determina, que engloba o período 0 a 2? Qual é o pulso retangular que está entre 0 e 2? O pulso retangular que está entre 0 e 2 é U de t menos 0 mais menos U de t menos 2, não é isso? Esse cara vale quanto? Ele vale 1 nesse intervalo, concordam comigo? Ele vale 1 nesse intervalo. E fora desse intervalo, quanto ele vale? É um pulso. Quanto é que ele vale? 0, não é isso? Não é? Se você pegar e multiplicar isso por t, eu tenho exatamente isso aqui, ó. Essa parte da minha curva. Certo? Só essa. Só que o que seria o resto? Seria 0 e seria 0. Está dando para entender? Porque está multiplicando por 1 e 0, 0. Porque, olha, notem que o t, galera, o t é isso aqui, ó. O t é uma reta assim, concordam? O t é uma reta que vai de menos infinito até mais infinito. Não é? É a diagonal ali. Entendeu? Sim? É o t. Só que quando você multiplica pelo u de t menos 0 vezes u de t menos 2, o que acontece? O que é menor do que 0, 0. O que é maior do que 2, 0. Fica só esse pedacinho aqui, né? No meio. Ficou entendido? Tá. Agora, olha só. Se eu pegar agora essa reta aqui, ela também vai para lá e vai para cá, não é? Só que se eu multiplicar ela, e ela vale quanto? Ela vale menos 2t mais 6. Se eu multiplicar ela por u de t, eu zero essas duas partes, fica só essa parte aqui, tá? Mais um zero aqui, ó, mais um zero aqui. Quando você somar todo mundo, vai ficar 0 mais 0, 0, roxo mais 0, que está aqui do verde, né? Roxo, verde mais 0, que é do roxo, verde, e 0 mais 0, 0. Ou seja, vocês concordam que se eu escrever essa expressão aqui, é a mesma coisa que eu escrever essa expressão aqui? É a mesma coisa, concordam? É a mesma coisa, tá? Mas por que você fez isso? Porque é uma das formas de você representar um sinal gráfico, certo? Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um sinal aqui, ó, assim, vou fazer diferente aqui. Já vou facilitar para vocês. Como assim vou facilitar? Vou fazer assim, ó. Então, olha só colocar números aqui, menos 2, 0, 1, 2, 4, 2. E aqui eu já vou falar, ó, essa reta aqui é t mais 2. Essa reta aqui é menos 2t mais 2. Esse valor aqui é menos 2. Então, quais são os intervalos que me interessam aqui nesse desenho? É esse intervalo aqui, tá? É esse outro intervalo aqui. E é esse outro intervalo aqui. Por quê? Porque o resto da figura vale quanto? 0, certo? Então, quem é esse intervalo aqui? Esse intervalo aqui, cara,
Deixa eu colocar uma outra cor. Esse intervalo aqui é t mais 2, certo? Que é a reta. Só que t mais 2, que vocês concordam que essa reta vai para lá e vai para cá? Eu só quero ela no intervalo que eu tenho, não é isso? Então é t mais 2 que multiplica o quê? U de t menos 2 menos U de t menos 0. Certo? Porque é justamente entre menos 2 e 0. Certo? Esse aqui... Mas se for mais ou menos 0, tanto faz. Tanto faz. Você vai, inclusive, zerar no final. Na hora de escrever, você tira isso. E tira também o menos 2 e coloca t mais 2. Mas, na verdade, é menos 0 mesmo, porque é t menos a e t menos b sempre. Está entendendo o que eu estou falando? T menos a e t menos b. Só que t menos 0 é STT. Não precisa colocar. Eu só coloco para a gente lembrar que é t menos a e t menos b, t menos a e t menos b. Isso é para não ficar... Agora, quem é esse cara aqui? Ele vale o quê? Menos 2t mais 2, que multiplica u de t menos 0, menos u de t menos 2. Certo? É o intervalo. Estou pegando os intervalos aqui, ó. Só que não é só o intervalo que eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar o intervalo. O intervalo é dado por esses u de t's aqui. Esse menos seria dado pela fórmula. Porque a gente é pela fórmula, exatamente. O menos é pela fórmula. A gente viu que isso, o que é isso aqui? A gente já viu. O que é isso aqui? Então tem uma tendência. É um cara que vai... Não, é sempre assim. Isso aqui é u de t menos a menos u de t menos b. Qualquer que seja a e b. Qualquer que seja a e b. Se a é negativo, só que o a tem que ser o da esquerda e o b tem que ser o da direita. Só isso. Tá? Legal? Então é o t menos o da esquerda e t menos o da direita. Legal? Mas se vier pelo lado esquerdo, eles vão ser sempre positivos? Não, olha só. Pensa bem. Se você pegar agora e botar o a aqui, sempre vai ser isso. Ó. O que vai acontecer? Vamos supor que seja menos 2 aqui e menos 1 aqui. Quem vai ser esse cara? U de t menos 2 menos U de t menos 1. Escrevendo, é U de t mais 2 menos U de t, que vai ser sempre menos, tá? É sempre menos. Aqui pode ser mais ou menos dependendo dos valores, né? T mais 1. Olha só. O que vai acontecer aqui? Presta atenção. Quando você fez isso aqui, é U de t mais 2, né? Pegar o U de t e levar até aqui, né? Porque é deslocamento de t, né? Se você pegar o t mais 1, né? Pegar o de t e levar até aqui, quando você subtrair os dois, ó, 0 subtrai de 0, aqui é 1 subtrai de 0, então aqui vai dar 1, 1 subtrai de 1 vai dar o 0, então vai ficar assim, certo? Então aqui já fiz aqui dois pedaços, e o último pedaço é menos 2, que é o valor que ele tem, tá? E o que? E o intervalo é U de t menos 2 menos U de t menos 4. Agora, se eu quiser escrever mais bonitinho, eu pego isso aqui e só coloco assim, ó, t mais 2, que multiplica U de t mais 2 menos U de t, mais menos 2t mais 2, que multiplica U de t menos U de t menos 2, mais menos 2. Aqui eu poderia, em vez de botar mais, poderia botar menos, né? Porque é mais menos, então é menos, tá? U de t menos 2 menos U de t menos 4. Então, essa é uma forma da gente representar diferente do que usar os intervalos, tá? E por que é útil isso? Porque eu consigo construir qualquer sinal usando o U de t, tá? Certo? Qualquer que seja o desenho, eu consigo usar o U de t. Só que eu tenho que descobrir quais são os valores dos sinais. Se forem retas, eu descubro. Se for parábola, ele tem que me dar 2 pontos. Desculpe, 3, né? Se você tem reta, basta 2 pontos. Parábola precisa de 3, certo? E cúbica precisa de 4, assim por diante, tá? Legal. Antes de chegar aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então, por exemplo, ó, quem seria
esse sinal aqui, se a gente fosse representar ele. Vou pegar uma reta aqui que tem vai embora essa reta, tá? Só que ela para aqui. Ó, se eu pensar no pulso, né? Quanto é que vale aqui? Vale 0 vezes o pulso que vai de menos infinito até 0, que eu não vou nem colocar. Mas aqui, ó, eu teria T, isso aqui vale T. Essa reta aqui é T. T. Vezes quem? Vezes U de T menos 0, que é onde começa, ou seja, U de T mesmo, menos U de T menos infinito. Mas a gente viu que U de T menos infinito é sempre quanto? É sempre 0, certo? Ok? Então aqui eu posso colocar isso aqui igual a 0. Ou seja, isso aqui na verdade, em vez de eu escrever dessa forma aqui, fazer o desenho, eu escrevo assim, isso aqui é T vezes U de T, que é justamente a parte positiva de T, certo? Qual é a parte negativa? É T vezes U de menos T, a gente já viu, certo? U de menos T. Tá. E aí, esse sinal aqui a gente chama de R de T. É a rampa. Professor, se a gente derivar essa função, a gente não encontra... Isso, na verdade, ó, se a gente fosse derivar essa rampa aqui que eu acabei de fazer, ela tem uma característica importante. Se for derivar essa rampa, o que vai fazer? Esquece esquece isso. Só pensa na rampa em si, o T de T, certo? Tá? Desculpa, só pensa no desenho em si. Vai derivando. Como é que você deriva? Deriva. Ó, derivando. Tangente é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, até aqui, não é? Daqui em diante, 1 o tempo todo, não é isso? Ou seja, dá para perceber que a derivada da rampa, isso está bem fácil de ver, em relação ao tempo, é quem? É o U de T. Porque até dá para ver, né? Porque fazer o dt, né? T vezes o de T, você vai pegar, supondo que o de T é constante, né? Vai dar a derivada de T em relação ao tempo é 1. 1 vezes o de T é o próprio de T. Certo? Você também pode ter, por exemplo, um sinal que é esse aqui, ó. Vou colocar em outra cor. Peraí. Esse sinal aqui, eles chamam de... Esse cara aqui é T2 sobre 2, certo? Como é que a gente escreveria ele? Eu não escrevi o T sendo... O T maior do que 0 como sendo T vezes U de T menos 0, que é menos T. É a mesma coisa, aqui vai ser T2 sobre 2 que multiplica o de T. E seria T2 porque Vou explicar. É T2 porque é uma parábola, exatamente. E por que sobre 2 e não só T2? Você podia imaginar isso, né? É porque eu quero manter a coerência. A gente chama isso aqui de parábola unitária. A gente não vai usar isso no nosso curso. A gente não usa. No curso de controle que vocês vão ver, usa parábola unitária. Por quê? Porque aparece o 2. Para justamente, se você derivar o T2 sobre 2, vai dar 2T sobre 2, que vai dar T. Ou seja, a derivada da parábola, né, vai dar a rampa, né? A derivada da rampa vai dar o degrau. E a derivada do degrau? Ah, não. Quase o tempo todo é 0. Você mandou bem. Mas num ponto ela não é. Porque olha só, o degrau não é isso? Olha aqui, o degrau não é isso. Vou até colocar aqui embaixo. Exatamente, olha só o que vai acontecer. O degrau não é isso? Aqui, ó, vou desenhar. Você mandou bem, você falou, ó, a derivada do degrau é 0, quase o tempo todo. Vai derivando, ó, vai derivando. 0, 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 certo? Quando chegar em 0, o ângulo, que é a tangente, não é isso? Não tem que pegar outro ponto que está aqui? O ângulo não passa a ser de 90 graus, não é? E a tangente de 90 é infinita, tá? Certo? É infinita. Logo depois que passa, é 0 novamente, concorda? Que é uma constante, né?
Eu diria que a derivada do degrau e de qualquer função que seja parecida com o degrau mais uma constante, vai dar zero também, né? Por quê? Porque a mesma coisa da rampa, a rampa mais uma constante também vai dar zero, né? Porque você deriva e dá zero, mas o degrau tem essa coisa, e é por isso, e foi perfeito isso, porque justamente a gente vai entrar no nosso assunto da aula de hoje, certo? Que é um sinal, né? Que é uma função, um sinal também, chamado de impulso unitário, tá? O impulso unitário. O impulso unitário, a definição dele é essa, justamente que você acabou de falar. Mas será que não é a derivada do degrau? É uma boa dica, né? Mas ele é definido assim. Ele vale zero em todos os pontos que você queira, tá? Menos no ponto zero. No ponto zero, ele tende a infinito, tá? Essa é a definição dele. Essa é uma definição muito ruim. Por quê? Porque tem algumas funções que você pode mostrar que tem essa característica e que não são um impulso unitário. Não vou entrar em detalhes, tá? Então vamos colocar falando. Esse delta aqui, ó, esse valor aqui isso não é delta não. É sim, pessoal. Esse é o delta minúsculo. O delta maiúsculo é o, né, triângulo, certo? É o triângulozinho, certo? Esse é o delta minúsculo, tá certo? Bom, o que vai acontecer aqui, né? Esse também é chamado de delta de Dirac, etc. A definição é essa mesma que eu acabei de colocar, só que é uma definição meio porca, tá? Meio porca. Uma ideia de como isso funciona também, você pode pensar nessa aproximação, porque olha só, ele fala que a integral de menos infinito até mais infinito é 1. Ele fala isso, tá? Vamos tentar imaginar um pulso retangular assim, ó. A gente já viu aqui o pulso retangular. Só que eu vou pegar um pulso retangular que vai ser o seguinte. Ele vai ser... Professor, esses slides disponibilizados? Sim. Ok? De qualquer forma, o vídeo é disponibilizado. O slide também. Só que às vezes o slide é modificado de uma turma para outra. Eu não tenho saco de ficar fazendo um novo. Você está entendendo? Então, às vezes não vai ser... Por exemplo, eu estou pegando, quando termina essa aula, já terminou esse slide. Porque é a segunda aula do mesmo assunto. Aí eu gero um PDF. Aí esse PDF talvez seja perfeito para vocês, mas para a primeira turma, ele não seja exatamente igual. Talvez o cara tenha que colocar umas... Aí ele vê o vídeo, pô, rapidinho, velocidade 5, entendeu? E aí ele enxerga o que tem que mudar. Você está entendendo? Se ele quiser. Se não quiser, ele usa o próprio slide. Então ele vê a aula da turma 2 e beleza. Entendeu? Já está de acordo com o slide que ele quer. Tá? Então olha só, pensa num pulso retangular assim, ó. Aqui, peraí. Aqui é 0. É um pulso retangular, então ele vai de menos epsilon sobre 2 até mais epsilon sobre 2. Esse epsilon aqui eu coloquei que eu quis, tá certo? E o tamanho aqui é 1 sobre epsilon, tá? Olha só que legal esse cara aqui. Eu vou chamar ele de delta epsilon de t. Esse pulso aqui, tá? Ele é um pulso retangular, mas não é um pulso retangular simples, aquele de altura 1, não. Qual a altura dele? A altura dele é 1 sobre epsilon, certo? É 1 sobre epsilon. Então, se eu fosse definir ele, vocês concordam que eu poderia escrever ele como sendo 1 sobre epsilon, que multiplica u de t menos epsilon sobre 2, menos u de t menos epsilon sobre 2. Tudo bem? Poderia escrever isso aqui como sendo 1 sobre epsilon, que multiplica u de t mais epsilon sobre 2, menos u de t menos epsilon sobre 2. É isso mesmo, né? Porque olha só, ele vale
Se não tivesse essa parte aqui, ó, né? Ele seria assim, ó, seria uma coisa 1 sobre epsilon o tempo todo, concorda? Mas como ele multiplica 1 de t menos 1, beleza, tá? Mas eu não vou mexer nisso não. Quer dizer, até vou mexer. Por quê? Olha que coisa interessante aqui. Vamos calcular a integral de menos infinito até mais infinito de quem? Desse pulso aqui. Desse pulso que está aqui, que é 1 sobre epsilon, que multiplica u de t menos mais epsilon sobre 2, menos u de t menos epsilon sobre 2, dt. Legal? Vou fazer essa integral aqui, tá? Olha só, o que é isso aqui, né? Na verdade, né? Quando eu faço isso aqui, né, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter um valor aqui, né, que vai fazer com que esse intervalo, digamos, isso aqui na verdade, isso aqui é esse gráfico que está aqui em cima, não é? Se eu vou fazer a integral dele, só escrever assim para ficar no cálculo. Se eu vou fazer a integral dele, né, note que eu não precisava nem ter feito a integral de menos infinito até mais infinito. Eu podia ter feito assim, ó, integral. Eu posso dizer que isso que eu acabei de escrever aqui, vê se vocês concordam comigo. Vou até fazer assim. Isso que eu acabei de escrever aqui, a integral toda, eu posso escrever assim, ó. Posso trocar pela uma outra integral. Ela começa em menos epsilon sobre 2 e termina em mais epsilon sobre 2. É uma constante, porque tudo isso aqui não depende do tempo, é 1 sobre epsilon, vezes quem? dt. Certo? Não é isso? Se é uma constante, eu posso escrever que isso aqui é 1 sobre epsilon, que multiplica t de menos epsilon sobre 2 até mais epsilon sobre 2. Certo? Isso aqui vai ser 1 sobre epsilon, que multiplica quem? Epsilon sobre 2 menos epsilon sobre 2. Que vai dar epsilon. Epsilon. Certo? Vai dar 2 epsilon sobre 2, que é epsilon. Epsilon vezes epsilon que está aqui vai dar quanto essa integral? 1. Eu podia ter feito isso olhando aqui, que isso aqui vale quanto? Vale epsilon, isso aqui vale 1 sobre epsilon, e fazer a integral. Mas eu mostrei aqui no cálculo, só para complicar. Certo? Por que você fez isso? Eu fiz isso pelo seguinte, ó. Essa função aqui é o delta de t? Não. Mas essa função também obedece, né? Obedece aquele negócio daquela integral. Não obedece a integral? A integral de menos infinito até mais infinito dessa função não vai dar 1? Vai. Mas ela não obedece a primeira parte, porque ela não é zero para todos os lados, certo? Como é que eu faço ela ser zero para todos os lados? Fácil. Eu posso dizer o seguinte, que uma das formas, então, de definir o delta de t é assim, ó. Limite quando o epsilon tende a zero de quem? De delta epsilon de t. Concorda? Se o delta epsilon de t vai de menos epsilon sobre 2 até mais epsilon sobre 2 e vale 1 sobre epsilon, o que vai acontecer? Continua valendo a integral? Continua. Porque é um epsilon que existe. Lembra do negócio do limite? O limite existe, né? Então é como se tem aquele ponto. Então se ele existe, ele é aquele valor, certo? Ok? Então olha só. Ele vai chegar próximo do zero, mas vai ser um epsilon, vai ser um zero. Quem é aquele cara que é próximo do zero pra cacete do lado esquerdo? Lá em cálculo, como é que ele chama? Zero menos. Lembra? Já usaram essa, eu tenho certeza que vocês já viram isso em cálculo. Certo? Quem é aquele cara que é próximo de zero do lado direito? Zero mais, certo? Zero mais. Notem, quando eu tiver zero menos e zero mais, né? É como se fosse zero menos dividido por 2 e zero mais dividido por 2, né? Tá certo? Ok? A distância entre os dois vai ser quase zero. E a altura vai ser infinita, porque vai ser 1 sobre quase zero. Vocês estão entendendo? Porém, a integral vai dar quanto? Vai dar 1. Continua dando. Porque ainda existe aquilo ali. Tá? Você tem que imaginar isso. Porra! Essa definição tá uma bosta. Beleza.
mas ela atende, concordam comigo? Ela atende. Ela atende, é uma definição que seria, quem é o delta de T? É essa função aqui, quando o epsilon tende a zero. Beleza? Por quê? Aceita tudo, ó. A área é 1, a área é 1. É zero quando T é diferente de zero, porque quando T só quando tende a zero que você vai ter a área 1, o resto você vai ter tudo zero, não é? Legal. Agora, ué? Cansou, filho? Tá acesa ali a luz. Essa luz está morrendo. Morreu! Só porque eu fiz o meu... Vou fazer o seguinte, vou restartar, né? Dar um reset. Olha, te ligou. A carteira cai. A carteira que sempre cai aqui. Acho que agora vai. Vamos lá. Talvez seja por aquecimento, pode estar dando algum problema aí. Esses projetores são muito bons, eles têm uma luminosidade absurda. Você vê que... Só que a lâmpada custa o preço do monitor, do projetor. O que eu queria, mas é caríssimo, é um projetor que tem a lâmpada é LED, né? Ou seja, dura, sei lá, 20 anos e tem a mesma... Eu acho que não vai nem ligar, ó. Ele ligou a ventoinha ali. Pois é, eu acho que ele está esperando esfriar. Vamos esperar um pouquinho, vamos ver se ele agora foi, voltou. O quarto tá ligado, né? Mas... Pois é, mas o problema é que às vezes está... Olha só, quantas vezes vocês acham que foi feita a manutenção dessa parada aí? Zero. Mas ó, não vamos também queimar, não. O que eu falo? Se você for lá no Sesumar também, os projetores são assim mesmo também. Antigamente, aí nego fala, no Sesumar tem ar-condicionado. Olha só, em alguns blocos, eu sei, já fui professor de lá. Agora tem em todos, tudo bem. Eles, cobram para isso também, né? Colocar um ar-condicionado. O que é um ar-condicionado? Né? Então, eles cobram para isso. Então, tem em todos. Mas agora a gente também tem praticamente todos. Só não tem o controle. Não tem o controle, tá? Voltando então, né? Voltando. Eu queria ter dinheiro, mas qualquer dia eu compro, tá? Um projetor que tem a mesma coisa assim, mas estou esperando baixar de preço, eles estão só baixando. Por enquanto eu compro esse aí de trezentão, né? Não dá para dar aula com esse aí? Ah, porra. Né? Não dá mais minha aula, que teoricamente você não precisa copiar. Tudo bem, é bom copiar, eu sei como é que é, eu já fui aluno. É bom copiar porque você consegue gravar melhor quando você está escrevendo, etc. Mas teoricamente você não precisa copiar, tudo que eu estou escrevendo está no negócio, e até o que eu apaguei vai estar. Pode não estar no PDF no final, mas vai estar no vídeo, né? E isso ainda tem um vídeo para ver, então teoricamente se eu botar o pequenininho que já não tem muita iluminação e apagar as luzes todas, dá para ainda quebrar um galho. Beleza, vamos lá. Aliás, uma das coisas que eu, com certeza, mas eu concordo que é caro, mas eu pegaria, e tem alguns alunos até que faz, é um tablet para anotar, né? A aula. Porque, mas não sei que, cara, tudo bem, é papel, mas o tablet você depois gera um papel para chegar em casa e imprimir, se você achar melhor. Mas o tablet para anotar é do cacete, entendeu? Oi? Só que é caro, né? Um tablet com caneta é um tablet caro, né? Você encontra um que custou o S6 Lite, que é da Samsung, que é muito bom. Você encontra ele por menos de 1.500, até por 1.200, até por 1.000 talvez. Eles lançaram agora um S9 Lite, mas já é 2.000 e pouco. Mas é por quê? Porque é maior. Entendeu? Sim. E sim, pode pegar. Esse aqui eu peguei, né, na Samsung, e ele foi caro, ele foi 3.000, mas ele é um S8 Plus. Por quê? Ele tem OLED, né? Então a tela é maravilhosa, né? A caneta é melhor, etc. Tem mais potência, etc. Mas eu pegaria tranquilo um S9 FE, entendeu? Que é o que eles estão vendendo agora por 2.000 e... Às vezes tem promoção de 2.000, 2.100, etc. É caro, mas é um investimento também, né? Você não vai comprar caderno, né? Mais. E tá ali, tá? Eu acho bem legal que você pode fazer um monte de coisa ali também. Mas o S6 ainda acho que é uma boa opção. Ainda é uma boa opção para anotar, mas é que ele já engasga se você quiser fazer outras coisas nele.
Entendeu? Tem uma opção, é que o S6 Lite, que é esse é o mais barato. Eu tenho esse S8, eu tinha um com Lenovo, que também era OLED, também era mesmo tamanho desse aqui, e eu comprei ele na China. E foi 2000 e pouco, na época que a gente arriscava, mandei o China declarar ele como $50, passou sem taxa. Tá entendendo? Passou sem taxa. Tá? E hoje é impossível, né? Hoje a gente faz o L, fudeu, né? Então não dá. Então eu peguei, aí eu tive a oportunidade de vender ele pelo preço quase estava o Samsung, preferi o Samsung, porque o Samsung tem esse Note do Samsung, que é o que eu estou usando aqui, é muito bom. O anotador do Samsung, entendeu? E você não consegue colocar no Lenovo, tem que ficar usando o OneNote, etc, são outros programas. Questão de funções e potência, não seria até melhor o iPad? Não, eu acho o seguinte, eu acho que aí é aquele negócio, aí o preço também, apesar de ter um iPad, tem um iPad mais simples, o problema do iPad é o seguinte, se você pegar o mais simples dele, que aceita escrita, mas não vem com caneta, ele custa uns 2.600, tá? Aqui no Brasil já. Mas aí você vai comprar uma caneta, se for original, você vai pagar R$700, entendeu? Mas tem caneta da Base US, né? Tem de umas marcas chinesas, Ugreen, que são... Sim, ela não tem a rejeição, né? Essa aqui também, esse cara tem rejeição boa pra caramba, eu não precisava usar isso aqui. Eu só uso que desliza melhor a mão na tela. Tá entendendo? Não precisa. Então, o que acontece? O problema é isso, é que você entra num ecossistema muito caro. O da Samsung, porra, cara, eu daqui mesmo já mando tudo para a internet. O outro você tem que fazer um monte digamos, de malabarismo. Você botar um arquivo. Aqui ele tem um cartão de memória que eu boto. Eu tenho um cartão aqui de 512 GB, cara. Entendeu? Eu encho de livro, tá tudo aqui. Entendeu? De PDF, de aula, tá tudo aqui no meu tablet, pô. Eu praticamente não uso nada. Para PC, na verdade, eu nem uso. Depois eu vou mostrar uma coisa que eu faço que é muito maneira. Eu posso usar isso aqui como monitor de um computador. Aí eu tenho um computador desse tamanho assim. Aí eu ligo ele aqui e vira um PC. Entendeu? É bem legal, vira um PC. Entendeu? E um PC com tela de toque ainda por cima. É bem legal. Se você não usa para desenho profissional, o iPad não pensa igual uma... talvez. Esse aqui, mas... hoje o iPad tá... O problema da Apple é preço, principalmente no Brasil. Tá? Lá fora também. Aqui às vezes tem preço da Samsung que... Cara, esse aqui, ó, eu desde o S21 que eu tenho todos os Samsungs Ultra. Eu tinha o S21 Ultra, o 22, o 23 e esse é o 24. Cara, eu paguei, e aí vocês pegam também tem que ver as promoções, é claro, mas eu paguei na Vivo, nesse celular aqui, 4.800 em 12 parcelas de 400. Mais barato do que ele custa nos Estados Unidos, por exemplo. Entendeu? Você não consegue comprar ele lá por menos de... E é o modelo de 512 GB. O modelo S24 Ultra lá, o mais barato que você consegue é 1.000. Tu vai pagar mais 100, porque tem a taxa em qualquer lugar. Só se você for para um estado que não tem taxa. Tem alguns estados que tem. São 2 estados que não tem taxa. Eu já fui num, que é o Oregon. Fica perto... o estado de Washington, não tem nada a ver com a capital Washington. O estado de Washington é na costa oeste, quase no Canadá, sabe, lá em cima, no bico. E eu fui várias vezes para lá. Por quê? Porque eu fui várias vezes visitar a Microsoft. A Microsoft é no estado de Washington. A cidade é Seattle, né? Que aí tem... Impressionante, Seattle deve ser muito foda, cara. Essa cidade tem que nascer lá em Seattle, sabe por quê? A Microsoft é de lá. A Amazon é de lá. E a Amazon hoje são 2 empresas, né? É a Amazon Loja e a Amazon da AWS, que é a Amazon Web Services, né? Que virou uma empresa quase do tamanho da Amazon, né? A Boeing é de Seattle. O Starbucks é de Seattle. E a Nintendo nos Estados Unidos é de Seattle. Entendeu? É impressionante, sabe? Tudo bem, a costa oeste, que é uma costa que o pessoal tem muita tecnologia, né? Mas aí você podia pensar muito na Califórnia, aqui embaixo.
né? Na Califórnia você tem ali a Oracle, né? Intel não é ali, a Intel é em São José, né? É mais pertinho. São Francisco, São José, tudo ali, né? San Diego, tudo ali perto, né? Então é para ali. Mas é impressionante, né? Você ter um cara, né? Lá em cima, né? E aí eu estava falando do valor, né? O Portland, se é $1.000 você vai pagar na loja, que é logo Portland é a capital do Oregon. Você anda de Seattle, se você andar 300 km, você chega em Portland. Eu já fui fazer compra. Eu estava lá no Microsoft, lá, numa semana que me convidaram para visitar lá. Aí eu aluguei um carro, falei com um amigo meu, pô, vamos lá, vale a pena, eu ia comprar muita coisa, vale a gasolina e fora que você ainda passeia, né? Entendeu? Aí você ainda dá uma passeada. No caminho você passa pelo Monte Santa Helena, que vocês talvez não, com certeza, né, vocês não pegaram, né, mas era um vulcão, né, que teve nos Estados Unidos e que explodiu, né, entendeu? E assim, absurdo, foi uma erupção daquelas de catastrófica, entendeu? Assim, morreu muita gente, assim, não morreu mais gente, porque é um parque nacional lá, então, mas o pessoal estava lá e não deveria estar, quem estava lá morreu, entendeu? Você tem que ver, cara, impressionante. O fluxo foi tão rápido que tem várias árvores assim, né? Que com um tronco desse tamanho assim, né? Que elas foram simplesmente arrancadas, assim. Você só vê os tocos, sabe? Elas foram arrancadas. E as que estavam mais distantes, elas foram tombadas. Aí você vê, e aí morreram também, né? Aí você vê as árvores. Cara, é impressionante. A paisagem até hoje não se ajustou, né? E é bem legal visitar. Quem for lá para o estado de Washington pode visitar o Monte Santa Helena. No caminho, a gente estava indo para o Oregon, passou lá. E o pior é o seguinte, né? Você, quando terminou a erupção, ficou metade da montanha subiu, porque foi explodindo assim para o lado. E aí você tem a cratera, digamos assim, do vulcão que foi tampada novamente, secou, né? E aí o que acontece? Quando eu fui visitar, já tinha acontecido uns 10 anos da erupção. Você vê que no meio da cratera está começando a subir um montinho. Isso quer dizer que a lava está começando a voltar e empurrar. Pode ser que demore uns 100 anos, mas vai acontecer de novo, você está entendendo? Ela vai subindo, aí tem um montinho assim, você já vê, né? Mas está longe, aí não tem nem... Isso demora muitos e muitos anos para chegar no ponto que vai estourar, você está entendendo? Né? Bom, voltando a nós, estamos aqui falando aqui de outras coisas, né? Mas é bom porque assim dá uma quebrada também na aula, senão fica muito chato. Então a gente viu que uma das opções de usar o delta de T é essa opção aqui que a gente acabou de mostrar. É o delta E de T quando o E tende a zero, certo? Tem todas as características do delta de T, não é? Legal. Só que olha só que coisa interessante. Pega o delta de T. Vamos pegar o delta de T aqui. Não se preocupa com essa propriedade da integral não. Vou usar daqui a pouco essa propriedade da integral. Vamos pegar o delta de T aqui. Como é que ele é? Como você representa o delta de T? Isso é importante. Como é que você representa o delta de T? Você coloca assim, uma setinha em cima do... Aqui é tudo zero. 0, 0, 0, 0, 0. Aqui também é tudo zero. Mas em zero... Você coloca uma setinha e o tamanho da setinha você coloca 1. Se fosse um gráfico lá, você colocaria 1. Por que você coloca 1? Não tende a infinito? Sim. A setinha tende a infinito. Sabe por que você coloca 1 só? Para dizer que é um delta de T só. Se você colocasse uma setinha de tamanho 2, seria 2 delta de T. Ou seja, tenderia a 2 vezes infinito, mas tenderia. Você está entendendo? Se você colocasse uma setinha de tamanho 3, seria 3 delta de T, certo? Olha que coisa interessante. O U de T, ele também tem a característica do delta de T, mais ou menos, né? Se você pegar a derivada, né? Pensa bem, a derivada do U de T, 0, 0, 0, 0, 0, quando chega em 0, ela tende a infinito, depois ela volta a ser 0, não é? Então seria bem parecido. A gente vai chegar lá ainda, mas não chegamos, tá? Então isso aqui a gente chama de... Esse aqui é como se fosse o delta de T, tá? Legal? Beleza. Agora olha só que coisa interessante.
Eu até poderia dizer o seguinte, que o delta de t é igual ao delta de zero. Por quê? Porque delta de t é para qualquer t, não é isso? Mas o delta de t vale zero para todos os outros valores. Então eu poderia dizer que o delta de t é igual ao delta de zero. Normalmente a gente pode pensar assim. Ele só existe aonde? Ele só existe em zero. É uma função que só tem um valor, delta de zero. Como assim tem um valor? O valor é infinito, sim, mas existe. Em todos os outros valores, em zero menos, quanto é que ele vale? Em zero menos ele vale zero. Porque zero menos não é zero. Estão entendendo? Quanto é que é zero mais? Zero. Certo? Estão entendendo o que eu estou falando? É que nem é como se fosse epsilon menos e epsilon mais. Ele vale zero ali. Certo? Mas em zero mesmo, ele tende a infinito. Só em um ponto ele existe. Olha o que acontece. Se eu multiplicar essa função por uma outra função qualquer, um f de t qualquer. Olha só, vou desenhar o f de t aqui. Lembra que a gente pegou o f de t e multiplicou pelo u de t e pegou a parte positiva? Lembra que a gente pegou o f de t e multiplicou pelo u de menos t e pegou a parte negativa? Se eu pegar o f de t, todos esses valores aqui, ó, negativos, e todos esses valores aqui positivos vão sumir. Mas vai ter um valor. Aliás, deixa eu apagar o delta de t aqui que ficou mal feito. O delta de t não, o f de t. Vai ter um valor que é esse cara aqui. Quem é esse cara aqui, ó? Quem é esse cara aqui? Concorda que esse cara aqui é o f de zero? Concorda que ele é um f de zero? Exatamente o valor quando cruza o eixo vertical, certo? É o f de zero. Quando eu multiplicar o delta de t pelo f de t, olha o que vai sair. Eu poderia escrever isso aqui, ó, delta de t vezes o f de t. Vai ser delta de t vezes o f de zero. Você pode escrever isso, não pode escrever isso? É o único lugar que existe em zero. Então é como se... Não, e quem é o f de zero? Não sei, é uma função qualquer. Vamos supor que f de zero fosse o valor... Que isso aqui fosse o valor... por exemplo... 3. Né? F de zero vale 3. Então ia dar quanto? E esse aqui ia ser... delta de t vezes 3 ou 3 vezes delta de t. Certo? Tá dando para entender o que eu estou fazendo? Tá? Ou seja, se eu pegar o f de t e multiplicar pelo delta de t, eu consigo descobrir não consigo descobrir o valor de f de zero, mas eu tenho um outro sinal. Qual é o outro sinal? O outro sinal vai ser 3 delta de t, concorda comigo? Nesse caso aqui. Então, em vez de ser um delta de t com tamanho 1, vai ser um delta de t com que tamanho? 3. Certo? Entenderam o que eu estou falando? Tá. Para que isso serve? Realmente não parece ter muita serventia, né? Mas olha só, e se eu pegar o delta de t menos um valor qualquer, um valor A, por exemplo, onde A é positivo. O que é isso? É um delta de t que, em vez de ficar na posição 0, ele é deslocado para a posição A, certo? Ou seja, se eu fosse escrever aqui, ó, vamos usar essa figura mesmo aqui, ó. Vamos supor que o A está aqui. Eu vou ter um delta de t que tem o tamanho 1, tá? Isso aqui tem o tamanho 1, né? Só que ele está na posição A. Está na posição A para a direita, isso aqui é delta de t menos A. Certo? Ok? E se ele fosse aqui em outra posição qualquer, um B, por exemplo, aqui seria o quê? Seria um delta de t menos B. Certo? Ficou entendido? Ok? Ele está ali. Agora ele só vai existir em A, concorda comigo? Ele só existe em 0, não é? Agora ele só existe em A. Concorda comigo? Ou só existe em B. Concorda comigo? Não é? Certo? Lembra que isso aqui é um B, né? Isso aqui é mais B, desculpe. Porque é T menos B. T mais B. Certo? Ok? Tá, e aí? E aí, galera, olha só que coisa interessante, ó. Se eu multiplicar isso agora por o f de t, olha o que é que sai. Sai delta de t vezes o quê?
o f de A. Ué? Como assim? Olha só, o delta de t não está aqui? Em t menos, desculpe, delta de t, não, desculpe, delta de t não. Delta de t menos A vezes o f de A. Por quê? Por que isso? Olha só, estão vendo o f de t aqui? O verdinho? Estão vendo ele verdinho? Tem vários valores, não é? Quando o delta de t estava em zero e você multiplicou os dois, pegou o valor do f de t em zero e multiplicou pelo delta. Só que agora o delta não está mais em zero, o delta está em A. Tanto que ele não se chama mais de delta de t, ele chama-se delta de t menos A. Ok? E agora vou multiplicar por quem? Pelo valor que está ali. Os outros valores vão dar tudo zero. Concorda que tudo vai dar zero? Aqui não é tudo zero? Só esse cara que existe? Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o f de A. Quem é esse cara aqui? É o f de menos B. Concorda? Está dando para entender? Então isso é uma propriedade do delta de t. Se você pegar o delta de t, né, você tem duas propriedades. Delta de t vezes f de t vai ser delta de t vezes o f de zero, e o delta de t menos o a f de... Aqui pode ser mais ou menos a, qualquer constante, né? Se for mais, vai ser menos, vai ser assim, ó. Vai ser assim, vou botar assim, delta de t mais ou menos a vezes o f de t vai dar delta de t vezes o f de menos ou mais a. Por que menos ou mais? Porque se for mais a, é lá o menos a. Se for menos a, é o a. Vocês estão entendendo? Que inverte. Legal? Isso é uma propriedade. Eu não vou colocar isso aqui não, para não confundir vocês. Vou botar só o menos aqui, só para f de a. Ui, escrevi errado aqui. T menos a vezes o f de a. Isso aqui é uma propriedade que a gente fala que é uma propriedade do, digamos, em que você pega uma função e você multiplica por uma função delta, uma função qualquer que é o f de t, multiplica pelo delta e tem lá um delta ponderado. Ponderado como? Ué, se o valor do a for 3, vai ser 3 delta de t. Se o valor do a, vamos supor que fosse negativo, você essa função aqui, ó, vou apagar aqui, fosse uma coisa assim, ó. Aí o valor seria negativo. Tá dando para entender? Então vai ser menos 3 delta de t menos a. Tá dando para entender? Ok? Legal? Beleza. E aí? Bom, aí isso não me ajuda muito não, mas já vai me ajudar agora. Vamos usar o cálculo. Ok, vamos usar o cálculo. Minha carteira caiu de novo. Está em cima da mesa aqui para não ficar esquecendo. Tá? Vamos usar um cálculo aqui agora. Olha que coisa interessante. Tá? Vamos pegar isso aqui agora, que é o delta de t vezes o f de t, e vamos integrar ele de menos infinito até mais infinito, dt. Certo? Porra, o que você está fazendo? Eu estou pegando a função delta de t, estou multiplicando pela função f de t e vou integrar de menos infinito até mais infinito. Ah, Bel, peraí. Mas um pedação da função vai dar zero dessa multiplicação, concordam? Tá? Eu poderia até escrever assim, ó. Não vou escrever assim não, porque vocês podem se confundir. Mas vocês já viram que isso aqui a gente pode escrever assim. Delta de t vezes f de zero. Não posso escrever assim? Acabei de mostrar isso. Não é? Isso não vai dar o delta de t com o valor de f de zero, multiplicando ele? Então isso aqui vai ser uma integral de menos infinito até mais infinito, de f de zero vezes delta de t vezes dt. Cara, f de zero é um valor, não depende do tempo. Se não depende do tempo, o que eu vou fazer com ele na integral? Né? A constante eu tiro, isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser f de zero, integral de menos infinito até mais infinito, de delta de t dt. Mas a gente sabe que, por definição, isso aqui vale quanto? A gente já viu lá no início. Não, vale aqui. 1. Então, essa integral vai valer 1.
f de 0 vezes 1, f de 0. Ah, quer dizer que se eu tiver uma máquina, pensa assim, eu tenho uma máquina onde eu coloco delta de t, eu coloco f de t, essa máquina multiplica eles dois e integra de menos infinito até mais infinito. O que é que vai sair? Vai sair o valor da função f de t em 0. É uma amostra da função, vocês concordam comigo? Em 0. Legal? Entenderam? Então, se eu pegar uma máquina onde eu tenho f de t com todos os valores possíveis, o delta de t, que não tem todos os valores possíveis, só tem um valor, mas que tende a infinito, concordam comigo? Tende a infinito, certo? Em 0. Multiplicar os dois, integrar e sair. Ah, mas essa máquina é complicada, não interessa. Pensa nisso, tá? Tá ok? Vai sair o quê? Vai sair o f de 0. Ah, então eu consigo descobrir qual é o valor da função no instante de tempo t igual a 0. Será que eu consigo fazer em outros instantes de tempo? Olha só. Eu não sei também que delta de t menos a vezes f de t é igual a delta de t menos a vezes f de a. A gente já não viu isso? Não viu? Vamos fazer o seguinte, então, vamos integrar delta de t menos a vezes f de t vezes dt de menos infinito até mais infinito. O que vai sair? Vai sair integral de menos infinito até mais infinito de delta de t menos a vezes f de a vezes dt. Sim? Só substituir. Isso não é igual a isso? Então só substituir, certo? Apareceu f de a aqui, não apareceu f de a? Ele varia com o tempo? Não. Então ele pode ir para fora da integral. Eu tenho uma integral de menos infinito até mais infinito de delta de t menos a dt. Quanto é que vale essa integral? Ah, eu não sei. Galera, vale 1 também, é de menos infinito até mais infinito. Não interessa onde está a porra do delta. Vai estar dentro do intervalo. Ele vai estar em A, não é? Ué, só fazer a integral, né? Só deslocar o eixo, vocês estão entendendo? É uma integral do delta dentro do intervalo. Ele vai estar dentro do intervalo de integração. Então isso aqui vai dar novamente 1. Então isso aqui vai dar f de a. Legal? Bacana. Beleza. Então eu descobri que se eu pegar o f de t qualquer, uma função qualquer, e multiplicar pelo delta de t e integrar, eu tenho f de 0. E se eu pegar um f de t qualquer e multiplicar pelo delta de t menos a, eu tenho f de a. Então vocês concordam que se eu pegar o delta de t em um monte de pedaços, digamos assim, em um monte de lugares, em menos 3, em menos 2, em menos 1, em 0, em... Quem é delta de t em 0? É delta de t, certo? Quem é delta de t em menos 1? É delta de t menos menos 1, é delta de t mais 1. Quem é delta de t em menos 2? É delta de t menos menos 2, é delta de t mais 2. Quem é delta de t em 5? É delta de t menos 5. Vocês concordam que se eu pegar os deltas de t's, né, espalhados, por exemplo, de 1 em 1, certo? Eu consigo, fazendo a seguinte máquina, a máquina especial, ela pega esses deltas de t's, um monte de deltas de t's, multiplica pelo f de t e integra. O que vai sair? Vai sair o valor de todas as funções, todos os valores da função, em menos 3, em menos 2, em menos 1, em 0, em 1, em 2, em 3. Isso, galera, é uma máquina para fazer a conversão de um sistema que é contínuo no tempo, f de t contínuo, num f de t o quê? Discreto no tempo. Porque olha só, você vai ter, ó, pensa aqui nesse cara aqui, né? Se eu pegar todos os vários deltas de t's aqui, em todos os valores aqui, vários deltas, tem que ter, por exemplo, variando de 1 em 1, por exemplo, e multiplicar por esse cara aqui, ó, o que vai acontecer? Vai sair esse valor aqui, depois vai sair esse valor aqui, só que vai ser o quê? Vai ser o valor mesmo, né? Porque como eu integrei, vai ser o valor mesmo, certo? Vai sair esse valor aqui, vai sair esse valor aqui, esse valor aqui, esse valor aqui,
esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, e assim por diante. Ou seja, eu estou transformando um sinal que é contínuo no tempo num sinal que é discreto no tempo. E isso já é uma coisa feroz. E é por isso que esse delta de T é importante, tá? Por isso que esse delta de T é importante. Porque ele permite fazer uma coisa, ele tem uma propriedade. Essa é uma propriedade do delta de T. Pô, mas como é que é esse delta de T, Abel? Ele vale infinito. Como é que você vai usar isso no laboratório? Daqui a pouco eu explico. Mas enfim, finge que você tem como usar. Uma máquina vai aguentar um sinal infinito? Não vai. Tá? Então a gente vai mostrar como é que se faz. Tá? Mas entenderam o que eu estou falando? Tá? Essa propriedade dele é importantíssima. A gente chama de propriedade da amostragem. É o que permite a gente usar os computadores para fazer o processamento que a gente quer fazer com as nossas coisas. Processamento de voz, processamento de imagem, coisas do gênero. Tá? É o que permite isso, é o que é a amostragem. Tá? Isso é que o delta de T faz. Tá? Só que a gente faz outras coisas. Né? Então, por exemplo, e tem um teorema que é do cacete. Esse teorema é do cacete mesmo. A gente vai ver em Sinais Sistemas 2, quando a gente vai falando sobre transformada de Fourier. Tá? É um teorema que diz o seguinte: imagina um sinal qualquer. Imagina que a frequência máxima desse sinal seja X. Ou seja, tem sinal de baixa frequência? Grave, beleza. Tem sinal de alta, sinal de áudio, vamos supor. Qual é a frequência máxima do sinal de áudio? A que você quiser. Só que o nosso ouvido, a frequência máxima qual é? Que ele vai pegar? É 20 kHz. Então, ninguém vai pegar, inclusive, eu duvido que tenha, duvido não, que essa aí é sacanagem, mas raramente tem alguém, né, que consegue ouvir 20 kHz. Tá? Vocês que são jovens, conseguem ouvir 18, tem jovem que vai conseguir ouvir 20, tá? Mas aquele cara que fica usando o fone no máximo no ouvido, não sei o que, música no talo, não sei o que, vai para um pancadão desse da vida, fica em frente à caixa de som, não vai escutar 20 kHz. As células auditivas que pegam alta frequência são as primeiras que morrem. E todas morrem, inclusive eu, que sou velho, cara, vou fazer 60 anos, entendeu? O que acontece? Não, mas o meu ouvido já é um ouvido de velho. Entendeu? Meu filho fala: pô, tu bota muito agudo na música. Claro, eu não escuto. Entendeu? Né? Porque as células vão morrendo com o tempo. Quando vocês tiverem 40 anos, vocês vão perder uns 2-3K de frequência máxima. É normal, tá? É normal, o cara perde mesmo. Tá legal? Bom, deixa pra lá. 20K é a maior frequência de áudio que interessa pra gente. Se você pegar um sinal de áudio cuja frequência máxima é 20 kHz e amostrar ele em 40 kHz, que é justamente 2 vezes a maior frequência, você sai de um sinal que é no tempo contínuo para um sinal no tempo o quê? Discreto. Aí você fala assim: o que você vai fazer com esse sinal? Vou tratar ele, vou transformar, é uma música, vou transformar no MP3, vou transformar em alguma coisa. No final eu tenho que recompor o sinal, certo? Refazer o sinal. Por quê? Porque se você botar no tempo discreto, seu ouvido não vai escutar nada. É como se fosse tudo picotado, digamos assim. Está entendendo o que eu estou falando? Você não quer isso. Tá? Tem que refazer o sinal. Se você tiver um sistema linear e invariante no tempo, eu vou falar isso depois mais tarde. Se você amostrar um sinal cuja frequência máxima seja X, numa frequência de 2x, pelo menos 2x, pode amostrar mais, mas aí é perder espaço. Você nunca amostra mais do que 2. Você amostra às vezes um pouquinho mais. Se, por exemplo, 40, em vez de usar 40 kHz para amostrar, você usa 44. Bota uns 10% ali para melhorar um pouquinho a precisão. Beleza. Se você amostrar numa frequência que é pelo menos 2 vezes maior do que a maior frequência do sinal, você consegue recuperar o sinal inteiro sem perdas. Isso aí é assim, ó. Por quê? Você pegou um sinal, pegou só amostras dele. Concorda comigo? Ficou cheio de fura, cheio de buraquinho, cheio de buraco. Está cheio de buraco aqui, ó. Concorda que está cheio de buraco? Essa parte sumiu, essa parte sumiu, essa parte sumiu. Não é? Ok? Eu não estou mostrando, né? Se você amostrar numa frequência 2 vezes maior do que a maior frequência, você consegue recuperar o sinal original sem perdas. Caralho. Faltou luz. Agora faltou luz mesmo. Eu vou terminar aqui, já terminou, né?
Se eu tivesse trazido o meu projetor, negócio. Mas deixa eu terminar isso, pessoal. O que acontece? Você consegue recuperar o sinal original sem perdas. É do cacete. Isso é importante pra caramba, porque aí você pode mexer com sinais digitais e transformar em analógicos sem perder a qualidade. Mas tem que ser 2 vezes maior frequência. Tá? E aí você fala. Por isso que às vezes é que vocês não fizeram isso, vocês não pegaram essa fase. Mas quando eu peguei o PC, galera, o primeiro computador, não tinha nem som aquela bosta. Era um PC X3, só tinha um bip. Bip, ele fazia isso. Aí não, é legal que a galera era tão inventiva que fazia musiquinha para tocar no bip. Porra, com bip, cara. Aí depois começaram a aparecer as placas de som, que chamavam Sound Blaster, né? Vocês não pegaram essa época. Era umas placas que você colocava e dava, o computador virava um negócio, podia reproduzir qualquer som. E uma das coisas que a gente mais brincava era assim, você tinha um programa lá que era o gravador de voz do Windows. Aí você gravava a voz e aí você ia alterando a frequência de amostragem. Aí o que acontece? Você gravava com 10 kHz. Terminava de gravar e mandava depois reproduzir. Ficava um som estranho, né? Mas o arquivo ficava pequenininho, porque você só usou 10 kHz, você usou menos amostras. Entendeu? Depois você gravava com 20 kHz. Tá entendendo? Isso que acontece no MP3? Não, no MP3 ele também faz isso. Porém, ele faz outras coisas também. Mas só para você ter uma ideia, uma música em si, se você fizer para não perder qualidade nenhuma, cada música vai ocupar por aí uns 40 mega. E vocês veem que os MP3, normalmente, da música, às vezes com qualidade alta, tem 4 mega, tem 5 mega. Como é que o cara faz isso? Aí ele usa outras técnicas, mas ele tem perda. Se você não quiser perda nenhuma, você usa, né, uma amostragem inteira, que a gente chama de WAV, né, que é um sinal que você não perde nada. Mas também o arquivo do sinal, em vez de ter 5 mega, porque pensa bem, o MP3 foi criado porque você queria guardar, economizar espaço para você poder botar no MP3 player pequenininho, né? Você nem... Porra, primeira vez que os primeiros MP3 que começaram a aparecer para tocar, né? Era tipo um pendrive, cara, né? E aí o que você colocava era um pendrive, você carregava as músicas ali, tinha lá uma bateriazinha e você escutava. E o MP3 ajudava, né? Exatamente, dependendo da memória que ele tinha, né? Ok? Aí tem até a música da Rihanna, né? Do Chora Pendrive. Vocês já viram tem umas besteiras da internet que a gente não aguenta. Eu quero aquela música, Chora Pendrive, né? Aí aquela Chora Pendrive, né? É isso. Galera, infelizmente eu não terminei, na aula que vem eu termino, tá ok? Falou.